Queria deixar uma breve palavra para você, que se encontra no livro de Ruth. No capítulo 1, no verso 1, diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome sobre a terra, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, o nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Assim ficou sozinha sem os 2 filhos e sem o marido. Verso 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Amém? Aqui nesse texto a gente vê que Elimeleque, ele morava na terra de Israel. A terra de Israel é a terra da promessa. E assim como nas nossas vidas, Deus também tem um ambiente da promessa, onde Deus quer realizar promessa na nossa vida. Mas o que me chama a atenção é que na terra da promessa estava tendo fome. Então, como estava tendo fome, ele deu um jeito de sair daquele lugar, porque ele precisava, ele olhando com seus olhos naturais, ele entendia que ele precisava sair dali. E muitas das vezes é assim na nossa vida, quando a gente está passando por algo, a gente está vivendo no caminho da promessa, a gente está no centro da vontade de Deus, a gente está temendo a Deus, está orando, está guardando a palavra. Mas às vezes acontecem situações no Israel da nossa vida, talvez venha a fome, talvez venha a decepção, a tristeza, talvez venha a ausência de alguma coisa material e a gente já se desespera, a gente já quer se refugiar em Moabe, porque a Bíblia diz que ele foi morar por algum tempo em Moabe. Ele foi passar uma temporada em Moabe. Muitas das vezes na nossa vida a gente quer passar uma temporada em Moabe. E Moabe não é um lugar bom. Moabe, quando você vê na história, é um lugar que tem muitas árvores, é um lugar que tem fertilidade, que tem rios. Moabe tem tudo isso, mas não tem a presença. Moabe tem coisas boas, mas não tem a promessa. Muitas das vezes, quando a gente passa por um momento de crise no ambiente da promessa, a gente quer voltar a se refugiar em Moabe. E Deus fala assim para mim e para você: não volta para Moabe. Lá pode até ser bom aos olhos naturais, mas aos olhos espirituais não é bom. Moabe é até bom, talvez para suas finanças, mas você não está vendo que isso vai te levar à morte espiritual. Você não está vendo que isso vai te levar a se enfraquecer em minha presença. Você não está vendo que isso vai te levar ao desânimo, porque Moabe é até bom exteriormente, mas interiormente não tem promessa. Promessa tem na terra de Israel. Então Deus diz para você: volta para a terra de Israel, sai de Moabe enquanto é tempo. O que aconteceu com Elimeleque? Elimeleque, o nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Toda vez que alguém chamava Elimeleque, ele entendia: Deus é meu rei. Muitas das vezes é assim na nossa vida, a gente fala: Deus é meu rei, Deus é meu Senhor, Deus é aquele que me manda, é aquele que guarda a minha vida. Mas às vezes, irmão, a gente mesmo sabendo que Deus é nosso rei, o que a gente faz? A gente sai do caminho da promessa, a gente vai fazer o que a gente quer. Mas você não acabou de dizer que o seu nome é Elimeleque, que Deus é o seu rei, mas agora você está fazendo o que você quer? Veja que Moabe foi por conta que Elimeleque foi por conta para a terra de Moabe. Deus não mandou Elimeleque ir para aquele lugar, mas ele foi porque estava acontecendo uma situação contrária na terra da promessa. E às vezes, por agir de forma precipitada, a gente perde a bênção. Às vezes, por agir de forma precipitada, a gente está levando a nossa casa para a morte espiritual. Às vezes, quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, as coisas vão dar errado, porque você fez do seu jeito. E eu quero dizer para você que o que Deus tem para você é melhor do que aquilo que você acha que é melhor. Talvez olhando com os olhos naturais você pensa assim: não, se eu vim por esse caminho, isso aqui vai ser bom. Mas Deus está dizendo: não, aguarda na minha palavra, aguarda o meu aval, aguarda na minha vontade, fica na onde eu te coloquei, porque eu sei o que é bom, eu sei qual é o tempo de te abençoar. Então fica no caminho da promessa.
E Elimeleque levou toda a sua família. E lá na terra de Moabe você percebe que o autor ele descreve o nome Noemi e o nome dos filhos, que é Malom e Quilion. O nome Malom significa doença e o nome Quilion significa definhamento. Sabe o que me chama a atenção? Noemi tem um nome tão amável. Noemi significa amável, tem um nome tão bonito, tão gracioso, mas ela colocou o nome dos filhos dela de algo que é ruim, que é negativo. Eu não sei o que ela tinha na cabeça de colocar o nome do filho de nome tão negativo, que Malom significa doença e Quilion definhamento. Imagine toda hora uma mãe chamar o seu filho: ei Malom, pega água para mim. Ei Malom, vai lavar a louça. Ei Quilion, vai retirar o lixo e colocar lá fora. Toda hora ela está falando: ei doença, vai lavar a louça. Ei definhamento, vai levar o lixo lá fora. Toda hora está lançando palavras negativas sobre a vida do teu filho. Sabe o que acontece? Às vezes Deus nos dá uma bênção e a gente começa a lançar palavras negativas sobre aquilo que Deus nos deu. A gente começa a amaldiçoar aquilo que Deus nos deu. Esse marido, quem te deu foi Deus, então para de amaldiçoar. Esse filho, quem te deu foi Deus, então para de amaldiçoar. Essa família, essas finanças, quem te deu foi Deus. Essa saúde, quem te deu foi Deus, então para de ser negativo. Para de amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Para de colocar para baixo aquilo que Deus já exaltou. Porque Deus, ele não é um Deus que quer ver você perecendo. Muitas das vezes é você que amaldiçoa a bênção que Deus te deu. E era o que estava acontecendo na vida de Noemi. E olha o que acontece aqui. Eles ficam lá quase 10 anos. Eles iam passar uma temporada e ficaram quase 10 anos. E nesse tempo os filhos dela se casam. Um dos filhos se casa com Ruth e outro filho se casa com Orfa. E depois o marido morre e os filhos morrem, porque quando você fica na terra de Moabe você tem perdas. Quando você fica na terra de Moabe você perde aquilo que Deus te deu, você perde aquilo que você conquistou. Quando você fica na terra de Moabe, talvez você vai perder a confiança nas pessoas. Quando você fica longe da promessa, você vai perdendo um coração cheio de ação de graças, um coração grato, e vai começando a entrar em gratidão no seu coração. Talvez quando você fica na terra de Moabe, na terra que não é a terra da promessa, você começa a ficar ansioso, preocupado, depressivo, porque está fora do centro da vontade de Deus. E filho de Deus não foi feito para viver longe da vontade dele. Então ali Noemi começou a ter perdas. Ela era uma mulher amável, mas estava no lugar errado. E quantos filhos de Deus que às vezes se sente um peixe fora d'água, você está num lugar que não é para você estar. Você está vivendo um ambiente onde Deus não te chamou para viver, e ali você começa a ter perdas, ali você começa a desacreditar das coisas, você começa a se tornar uma pessoa má, seu coração começa a ficar com mágoas, com marcas que não precisava você ter, mas porque você foi para a terra de Moabe, agora você está tendo perdas. Noemi teve perdas naquele lugar. Mas o que me chama a atenção é que Deus transforma a maldição em bênção. Olha só, Deus deu 2 noras para Noemi. E o que acontece? No verso 6 do capítulo 1 de Ruth, então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ela havia se lembrado, ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Olha só, ela estava lá na perdição, ela estava fora da promessa, mas lá ela ouviu que o Senhor tinha se lembrado do seu povo. Alguém foi lá e falou para ela: Deus se lembrou do povo e deu alimento para ele. Então o que ela fez? Ela volta para a terra da promessa, porque ela entende que era um período só que ela estava passando. Então tudo isso aconteceu, você teve perdas em Moabe, mas isso te trouxe experiências valiosas. Você foi para a terra de Moabe, não era a vontade de Deus, e lá Deus te abençoou, te dando algumas coisas.
Deus, ele te abençoou te dando resiliência. Se não fosse o processo em Moabe, você não teria graça para voltar para a terra de Israel, para voltar para a terra da promessa. Se não fosse tudo isso que você teria passado, você não seria forte como é hoje. Esse tempo foi ruim, foi sombrio, você teve percas, mas Deus fez com que você tivesse ouvidos sensíveis para se lembrar que Deus é bom o tempo todo e dá alimento ao seu povo. Então o que acontece? Ela perdeu o marido e os filhos, mas ela ganhou uma nora abençoada chamada Ruth. Às vezes você vai perder coisas na sua vida que você não queria perder, mas Deus vai te dar aquilo que você não espera ganhar. Mas volta para o caminho da promessa, volta para o centro da vontade de Deus, volta para aquilo que o Senhor te chamou e você vai ver que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Tem providência para tua casa, tem cura para tua família, tem prosperidade para sua casa. Mas ouça a voz do Senhor, que Ele é um Deus que se lembra do seu povo e que abençoa aqueles que o temem. Deus te abençoe. Fique com essa palavra para o seu coração.